Olá, seja bem-vindo. 15 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo Léa Zácaro Paula, vice-presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regionais aqui de Jacareí, para conversarmos sobre a campanha de Abril Grená. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Léa, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui, Maria Eduarda, falar sobre saúde bucal, levar informação para a população. E para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você começasse contando um pouquinho o que é o Abril Grená. O Abril Grená é uma campanha que iniciou no CORE. A nossa associação, a APCD, ela tem regionais espalhados por todo o estado de São Paulo. E tem uma diretoria que se chama CORE, que representa todas as regionais. E surgiu a ideia de fazer uma campanha de prevenção. E eu fui relatora desse projeto na época, que foi aprovada no CORE. E na época, em 2019, a gente fez uma reunião aqui com a Comissão de Saúde, aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Veio o presidente da ABCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, Dr. Silvio Sequeto, e a gente levou a proposta e é uma lei municipal aqui. Jacareí é o município pioneiro da campanha Abril Grená, com o intuito de promover ações de prevenção de doenças bucais. Foi instituída aqui no município essa lei, Isso. Né? E qual é o principal objetivo? O objetivo é realmente a gente incrementar ações de prevenção, né? Evitar o agravamento das doenças bucais, levar a população à consciência das doenças que pode acometer a boca e quais os meios de prevenir essas doenças, né? É sempre importante levar informação para as pessoas, né? Para a comunidade. Isso. Basicamente, na boca, nós temos 3 doenças mais comuns, que são a cárie. A cárie é uma doença que destrói o dente. A gengivite, que é uma inflamação da gengiva, e a doença periodontal, que há uma destruição do osso. E essas 3 doenças, elas podem ser evitáveis, né? Então, por isso que a ideia é a gente estar trabalhando na prevenção dessas doenças. Por isso que é importante a prevenção. Isso, é muito importante. No caso da cárie, né? As pessoas acham, tem gente que acha normal ter cárie, né? Eu tenho uma cárie, né? E não vê aquilo como uma doença, mas a cárie é uma doença, né? E o que acontece? Por que surge a cárie, né? Ela é baseada em um tripé. Você precisa ter o agente da alimentação, que no caso o açúcar. Você precisa ter as bactérias que vão metabolizar esse açúcar e a própria resistência do dente, né? Então, às vezes a pessoa, ela come açúcar, mas ela tem uma boa higiene, ou seja, ela bloqueia esse tripé, daí a cárie não acontece, né? Então, por isso que a gente tem que enfatizar a importância da higiene bucal. No caso da cárie, os açúcares, as bactérias vão metabolizar o açúcar que não foi limpo, né? Não foi escovado no dente. E ela vai produzir, essas bactérias produzem um ácido, que são bactérias acidogênicas. E esse ácido em contato com o dente, ele vai causando uma desmineralização no dente. Ou seja, aquele esmalte que era rígido, forte, ele vai ficando poroso, ele vai ficando fraco. E com o tempo abre uma cavitação, que o pessoal fala buraco, né? Tô com um buraco no dente, né? Uma cavitação, né? Que é a doença cárie, tá? Então ela poderia ser evitada se tivesse não tivesse tido esse acometimento e fosse retirado essa película, né? Que fica aderida ali no dente. E como que você pode fazer para prevenir, no caso, a cárie, né? Você ter já que é baseado nesse tripé, fazer uma boa escovação, né? Tem que romper o ciclo. Romper o ciclo, né? Então, ter uma boa escovação. Escovar os dentes após todas as refeições, né?
passar o fio dental, porque o espaço interdental entre um dente e outro, a escova não consegue entrar naquele lugar. Então, ele precisa ser higienizado com o fio dental, né? Cuidar da alimentação, né? Se você tem uma alimentação que favorece o crescimento, o metabolismo dessas bactérias, fatalmente você vai ter cárie. E o composto que eu falei do dente, a resistência do dente, por exemplo, o flúor. O flúor é muito importante, porque ele produz uma resistência maior do esmalte do dente. Então, ele impede, né, que esse esmalte seja facilmente descalcificado e venha a ter uma cavitação. Se você já tem uma cárie, já começa um processo, o que seria o ideal? Tratar o mais rápido possível, né, para procurar o dentista, para fazer essa restauração o mais rápido possível, para que ela não evolua com dor e outros agravantes, né? Como você falou, é muito importante também o uso do fio dental, né, que é uma coisa simples. Isso. Os dentes, eles têm várias partes, né? Cada lado tem uma nomenclatura específica. E a parte interproximal, se fica alimentos retidos ali, que às vezes a pessoa usa o fio dental só para tirar um pedaço de alimento, fica incomodada por causa do pedaço de alimento. Mas, na verdade, a função do fio dental é você fazer uma higiene, né? Então, ele não é frequente, não é só quando você come alguma coisa que para ali. Tem que ser uma coisa de rotina para você ter a correta higienização e não começar um processo carioso entre os dentes. Todos os dias está ele passando fio dental? Todos os dias tem que passar fio dental, né? A pessoa pergunta, tem que passar sempre? Sujou, tem que limpar, né? Não é verdade? Então, sempre que fizer uma refeição, procurar limpar. E qual que é a importância da saúde pública para uma boa higiene bucal? Olha, eu sou especialista em saúde pública, então a gente tem que enfatizar, por isso eu gosto muito de falar de prevenção, né? Porque as doenças, elas têm um ciclo. E conforme elas evoluem, vai ficando mais difícil de cuidar, mais caro, dá mais problema, mais sofrimento, né? Então, se a gente pode evitar, é melhor. Então, os níveis de prevenção, eles são 5. O primeiro nível de prevenção é a promoção da saúde, ou seja, você ter condições básicas de saúde. Você ter uma água tratada, você ter esgoto, um local de habitação bom, seguro, né? Coisas mínimas que todas as pessoas deveriam ter direito, né? Condições boas de moradia, de segurança e tudo mais. Isso é promoção da saúde. Toda doença ela pode ser prevenida, ela tem uma proteção específica, né? Por exemplo, no caso da cárie, qual é a proteção específica? A escovação, o uso do fio dental, cuidado com a dieta, a visita regular ao dentista e o uso do flúor, que vai deixar esse esmalte mais resistente, né? Se não houve essa prevenção, fatalmente vai ser acometido da doença, né? E vai evoluir para uma outra fase, que é o diagnóstico precoce e o pronto tratamento. Então, é você descobrir que essa é a função das campanhas com lacinho, né? Que a função dessas campanhas é você tentar detectar, você dar informação, tentar detectar essas doenças o mais rápido possível, né? E já começar o seu pronto tratamento, não deixar a doença evoluir, né? Isso vale para todas as campanhas de lacinho, né? Uhum. Dentro da sua área, você conseguir detectar a doença. Então, no caso da cárie, já procurar o profissional, né? De preferência fazer uma visita periódica aos dentistas, pode ser de 6 em 6 meses, pelo menos para verificar se está tudo bem, né? E se tiver algum processo iniciado, ou de cárie, ou de gengivite, ou de periodontite, você já começar o tratamento imediato. Infelizmente, às vezes as pessoas não fazem essa prevenção, né? Deixam evoluir e aí já é cometido da doença que vai se agravando, né? Essa cárie não vai ficar parada ali, ela vai evoluir, ela vai crescer, né? Dentro do dente nós temos um feixe vasculo-nervoso, onde fica o sangue e o nervo. O dente parece durinho, a pessoa pensa que é uma pedrinha, né? Mas não, ele é um órgão vivo.
entra sangue lá dentro e sai. Ele tem uma circulação sanguínea e tem um nervo, por isso que o dente dói, né? Porque ele tem um nervo. Quando a cárie vai evoluindo e vai crescendo, vai comprometendo esse feixe vasculo nervoso, né? Que às vezes a pessoa vai ter dor, vai ter infecção, né? É muito desagradável, às vezes a pessoa fica desesperada com uma dor de dente, né? E aí vai ter que fazer o quê? Um tratamento de canal. O que é o tratamento de canal? É você instrumentar esse canal, que é o canal, a gente fala canal, que é o lugar onde está esse feixe vascular nervoso, é chamado de canal. Instrumentar, limpar e depois obturar. O que é obturar? É como você concretasse aquele espaço para nunca mais ter contaminação. Há casos que você consegue fazer o tratamento de canal, mas há casos que já não dá mais para fazer, que já entra a perda do dente. Infelizmente, tem que ser extraído esse dente, né? E no caso, então, isso seria a limitação do dano, ou seja, você cortou mal pela raiz, de alguma maneira você teve que tirar aquele processo, aquela doença drasticamente, né? Agora, se você não foi fazendo todos os passos, você não conseguiu a limitação do dano, né? Você tirou, aliás, a reabilitação. Você tirou aquele dente que vai ter que ser reabilitado, ou com uma prótese, fazer um implante, uma prótese sobre implante, né? E isso vale para todas as doenças. Perfeito, Léa. Peço licença a você, já voltamos a conversar um pouquinho sobre o Abril-Grenal e a importância da saúde bucal. Muito obrigada. Mudando um pouquinho de assunto, a Associação de Pais de Autistas de Jacareí promove em abril associações no Mês Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo da programação é ampliar as vozes e promover uma sociedade mais inclusiva e empática. Confira detalhes na reportagem. Com amor e carinho, as peças se encaixam. É com esse lema que a APAJAC, Associação de Pais de Autistas de Jacareí, trabalha para acolher e promover a inclusão de crianças, jovens e adultos com transtorno do espectro autista. A inclusão depende, o pessoal tem desprezado muito esse lado, depende da informação. Então, tanto para adultos, quanto principalmente para crianças na escola, o pessoal fica, não, porque o autista, não, você tem que orientar para as outras crianças que são típicas, para elas saberem, olha, você tem um coleguinha que o cérebro dele, né, ele é meio diferente, mas a gente pode agir assim, assim, assado, vamos cuidar dele, vamos fazer isso, e estimular. O mês de abril é dedicado à conscientização do autismo, uma condição neurológica que afeta a maneira como uma pessoa interage com o mundo ao seu redor. Cada paciente é único, com as suas próprias habilidades e desafios. Quanto mais cedo o diagnóstico, porque antigamente a gente só conseguia fazer o diagnóstico a partir dos 3 anos, agora não. Bebezinho, a gente desconfia, já tem que entrar com o tratamento. Tá? E o tratamento são terapias de, vamos dizer assim, treinamento do cérebro. Por quê? O que está em voga, o que é principal para o tratamento da pessoa com autismo é a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar às necessidades do ambiente. A Mônica é mãe do Emanuel, de 4 anos. Ele é uma criança autista não verbal, nível de suporte 3. Para ela, o suporte da APAJAC é também a união entre pais e familiares por espaços inclusivos. As famílias, elas vêm aqui não só para serem atendidas, mas eu digo que a APAJAC é uma família. Então, uma apoia a outra. A história de um acaba apoiando a história do outro e um vai dando força para o outro. Então, a APAJAC é uma família. Eu acho que literalmente é isso. Se resume em uma família e a única associação de Jacareí, né, que aborda diretamente os autistas. Para alcançar o número maior de pessoas e levar as informações para diversos espaços, a associação continua promovendo eventos durante a segunda quinzena de abril. Iremos ter agora, dia 20, às 8 horas da manhã, uma palestra com a doutora Lúcia, que é uma das nossas voluntárias. Ela é médica, especialista em autismo, pós-graduada em autismo. E temos também, no dia 21, uma ação de piquenique e vai ter atividades físicas com o pessoal do SESI. Eles já é o 2º, 3º ano que eles cedem lá o espaço deles para a gente fazer uma ação lá.
Os interessados em conhecer a APAJAC, participar do piquenique e apoiar o projeto podem entrar em contato pelas redes sociais. Tem a psicóloga, que é o nosso projeto de cuidar de quem cuida, porque as mães também precisam de cuidados para elas estarem, né, prontas a cuidar das crianças, porque acho que é a base, né? Se nós mães estivermos prontas para atender nossa criança numa desregulagem ou no comportamento, a gente consegue também ficar mais leve. Voltamos a conversar com Leia Zácaro Paula, vice-presidente da APCD regional aqui de Jacareí. Leia, a gente conversou muito sobre os cuidados necessários. Agora eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da diferença do tártaro e da placa bacteriana. Olha, Maria Eduarda, essa pergunta é crucial para a pessoa entender a evolução das doenças bucais. O que seria a placa bacteriana? A placa bacteriana seria algo que fica aderido no dente, né? Os restos de alimento, as próprias bactérias que estão metabolizando os alimentos na superfície do dente, né? E a placa bacteriana, ela é facilmente removida com uma boa escovação e com o uso do fio dental. Você consegue remover. Mas se essa placa bacteriana, ela ficar nesse dente e não for removida, ela vai calcificando e ela vai endurecendo. Ela torna-se uma parede que fica grudada no dente, que a gente chama de tártaro, que não é removido. Então, o paciente chega no consultório e fala assim, nossa, mas eu escovo o dente e tô com essa gengiva inflamada. Por quê? Ele não consegue tirar. Se me permite, vou fazer uma elucidação bem simples, mas para as pessoas poderem entender. Você imagina um pedreiro que acabou de rebocar uma parede. E um moleque arteiro vai lá com uma mangueira e joga uma mangueira de água naquela parede. O que vai acontecer? Todo aquele reboque ele vai escorrer, né? Ele vai sair, vai perder o reboque que foi feito. Então, a placa bacteriana é esse reboque mole. A pessoa consegue remover com uma boa escovação e uso de fio dental. Agora, você imagina que aquela parede ficou ali 3, 4 dias, aquele reboque ficou naquela parede. Aí o moleque vai com a mangueira e vai querer tirar. O que acontece? Você acha que ele vai conseguir? Não vai conseguir. Aquele reboque, ele endureceu. Que, por uma analogia, seria o tártaro. Você não consegue mais remover com a escovação e o fio dental. Como é que a gente vai retirar um reboque de uma parede? Tem que quebrar, né? O pedreiro teria que ser um cinzel, um martelo e retirar. Então, o dentista ele tem que remover isso mecanicamente. Pode ser com instrumento manual ou tem aparelhos de ultrassom que também remove esse tártaro. Então, é muito importante a gente não ter a placa bacteriana e não ter o tártaro. Qual que é o problema de você ficar com muita placa bacteriana e o tártaro? A placa bacteriana começa um processo de irritação nessa gengiva, que vai gerar outra doença, a gengivite. A gengivite é uma inflamação da gengiva, a gengiva fica com sangramento, ela fica edemaciada, ela muda sua textura, sua cor e abre caminho para as bactérias irem entrando cada vez mais no suco de proteção de periodontal que suporta o osso, né? O dente, o osso que suporta esse dente. E esse tártaro, ele vai produzindo uma perda óssea, né? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, a pessoa tem 40 anos, ficou com o dente mole e perdeu o dente. Às vezes ele não perdeu o dente por causa do tártaro. Ele perdeu da cárie, ele perdeu o dente por causa da doença periodontal. O que é a doença periodontal? É a perda óssea, a perda do suporte do dente na boca. Então ele vai amolecendo e perde. Tem algumas doenças que favorecem isso, como a diabetes, né? A pessoa tem outras doenças sistêmicas que favorecem o aparecimento de doenças bucais. Então, a placa bacteriana a gente consegue remover e o tártaro apenas o tártaro não. Então, por isso que é importante as visitas periódicas, porque só o dentista vai poder fazer essa remoção.
mecânica do tártaro. Então, por que as pessoas devem procurar o dentista regularmente? Não só quando sente uma dor, sente algum incômodo? Então, infelizmente, né? Às vezes as pessoas só procuram quando tá com dor, não é verdade? Isso serve não só para doenças bucais, como para todas as doenças, né? Por isso que é importante visitar regularmente os dentistas, né? No caso das doenças bucais, o seu médico, no caso de outras doenças sistêmicas que acometem o corpo, né? Porque para você poder agir preventivamente e, se tiver algum problema, tentar diagnosticar o mais rápido possível e conseguir fazer o tratamento o mais rápido possível e evitar essa evolução da doença. Por isso que a gente fala tanto da prevenção, né? Isso, porque a prevenção é importante, né? E a prevenção, no caso da odontologia, né, já começa lá no bebezinho, na barriga da mãe, né? Você vai dar informação para a mãe dos cuidados que ela vai ter que ter com a saúde bucal do nenê. E quando essa criança nasce, já começar a fazer a higiene, mesmo que sem dente. Já faz a higiene da língua, da boquinha da criança, né? Já vai criando o hábito. O interessante é você criar o hábito. Depois que você cria o hábito, você não consegue mais ficar sem escovar o dente. É verdade ou não é? Você se sente mal se você não fizer aquilo. Então, é importante, desde o bebezinho, você já incentivar a criança a escovar o dente. Está estimulando, está ensinando. Estimulando, ensinando. E aí a gente já orienta a mãe sobre a alimentação, né? A restrição dos açúcares. No caso de comer alguma coisa, alimentos com açúcar, já fazer rapidamente, né? A escovação, né? Porque tem gente que fica assim, mas eu não como nada, mas fico o dia inteiro tomando cafezinho, né? Você não vai ficar, cada cafezinho com açúcar que você vai tomar, você já vai escovar o dente. Então, quer dizer, você está dando vários estímulos de açúcar no dente, né? Aí daí à noite eu vou escovar o dente, né? Ou seja, você fica a noite inteira com aquela fermentação, o dia inteiro com aquela fermentação na boca e tem que escovar. E uma outra coisa muito importante que a gente tem que enfatizar, que à noite a nossa salivação reduz para 1/3, tá? Então, se você iria salivar 3 litros de saliva, você vai salivar 1 litro só. Por isso que a gente acorda com a boca mais amarga, né? Então, é muito importante essa escovação noturna, né? Para deixar o dente limpinho, para dormir com a boca limpa e não deixar que aqueles alimentos ficaram na boca fiquem fermentando a noite inteira, produzindo mais ácido e provocando as doenças bucais. E tem muita gente que tem um medo do dentista. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Por que o medo? Porque procura na hora da dor. Não é verdade? Uma das coisas lindas da prevenção, quando você começa com a criança, ela não tem medo. Porque ela não teve a dor, ela não passou por uma situação. Porque é muito triste, né? Você ter que fazer um canal numa criança de 5 anos, 4 anos. Dente de leite que a gente faz, né? Não é só dente permanente que a gente faz canal, não. A criança com dor é muito triste, né? É muito sofrimento. Então, quando você faz a prevenção, né? Você não deixa aquela doença agravar, a pessoa não tem medo, né? Porque o medo é porque você teve um trauma, você teve um susto, você alguma coisa que judiou muito de você e você tem aquela memória, né? Aquela memória que é ruim, né? Uma coisa ruim que aconteceu e você leva aquilo para a sua vida adulta, né? E outros medos que a gente tem na vida, né? Mas foi uma coisa que começou, uma coisa que traumatizou lá atrás, que poderia ser evitado se a doença não tivesse sido instalada. Que foi no dentista na pior, quando estava com mais dor. Então, foi justamente na hora da dor. E é difícil mesmo, somente no caso que a pessoa está com um problema de canal, né? Um nervo exposto. Imagina um nervo exposto de um dente, a dor que não dá isso, né? E você tem que fazer um procedimento, tem que anestesiar. E é bem sofrido mesmo. A gente precisa evitar esse problema. A gente precisa prevenir, evitar, escovar bem os dentes. Escovar bem os dentes. Agora, uma coisa muito importante da gente estar falando é assim, a visita do dentista periódica, que às vezes a pessoa fala assim, não estou sentindo nada, né? Eu não tenho nada, acho que está tudo bem, né? Mas, não acabei de falar no caso do tártaro,
A pessoa não consegue fazer esse diagnóstico, ele está com tártaro, né? Então, independente se está sentindo alguma coisa ou não está sentindo, faça uma visita ao seu dentista, né? Pelo menos checa, tá tudo bem, né? E aí a pessoa fica tranquila, né? Não vai ter o risco de ter outros problemas maiores. A não ser, né? Infelizmente, às vezes a pessoa sofre um acidente, né? Sofre um traumatismo, né? De um dente, houve uma fratura. Mas isso é um caso esporádico, um caso acidental, não é porque a pessoa não fez a prevenção. Foi uma fatalidade que aconteceu, né? E qual que é a indicação desse tempo para ir no dentista? Normalmente, essa indicação é de 6 em 6 meses. Alguns casos, como essa doença periodontal avançada, que a pessoa já tem muita perda óssea, ela tem que ficar monitorando mais frequentemente, porque se ela continuar tendo tártaro, ela vai evoluindo rápido até a perda do dente. Então, nesses casos, alguns periodontistas, que são os dentistas que trabalham nessa doença do tecido que suporta o dente, normalmente eles marcam os retornos mais curtos, tipo 3 em 3 meses. Ninguém quer ficar sem dente. A verdade é essa, ninguém quer ficar sem dente. A gente tem a parte funcional, né? Que os nossos dentes, eles servem para mastigar, né? Quem não tem os dentes não tem uma boa mastigação, né? Na fonética, né? Para emitir os sons da voz. Mas tem esse componente estético, né? Que é muito importante. A autoestima, a pessoa poder conversar, poder estar num ambiente social, né? Faz bem para o ser humano ser aceito na comunidade. E às vezes a pessoa com dente ou com mau hálito, né? Ou sem dentes, os dentes estragados, né? Elas acabam ficando marginalizadas ou não são marginalizadas, mas se sente desconfortável, não é verdade? Isso, perfeito, Léa, já voltamos a conversar. E mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí está com um processo seletivo simplificado para a contratação de médico generalista. O processo visa o preenchimento de 14 vagas, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde e para preencher o programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas no site da Prefeitura de Jacareí às 17 horas do dia 16 de abril. Outras informações você confere no site jacareí.sp.gov.br. E um projeto de autoria do vereador Roninha quer declarar de utilidade pública a Escola de Samba Jacarezão, do Parque Meia Lua. Saiba mais detalhes na reportagem. Foi aprovado o projeto de lei número 6 de 2024, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do Jacarezão. A propositura de autoria do vereador Roninha tem o objetivo de permitir à organização inscrever em editais e receber recursos públicos, como as emendas impositivas dos parlamentares. A importância do título para o Jacarezão agora, nesse momento, também para buscar investimento na área da cultura, e o Parque Meia Lua está precisando. Recentemente, o prefeito Isaías Santana destinou uma área lá no Parque Meia Lua, onde vai poder fazer a sede própria da Unidos do Jacarezão. E o presidente Guga, que vem fazendo aí um excelente trabalho, uma parceria junto com as escolas de São Paulo, trazendo o carnaval aqui para Jacareí com qualidade. A escola de samba foi fundada no fim do ano de 1996 por moradores do Parque Meia Lua, dentre eles Roninha. A instituição atua na comunidade local com projetos culturais e sociais e desenvolve atividades de lazer, como toda a preparação para os desfiles de carnaval. O Jacarezão é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e oferece serviços gratuitos à população. Para o presidente da escola, declarar a agremiação de utilidade pública é muito importante. Dentro do nosso projeto, da nova diretoria, quando eu assumo como presidente, é trazer o máximo de benefícios para a nossa escola. E através desse título de utilidade pública, hoje nós vamos poder ter outros convênios com o poder público e com isso a gente vamos poder ajudar melhor a nossa população. A declaração de utilidade pública serve para reconhecer que a entidade civil presta serviços de acordo com sua finalidade social, de interesse para toda a coletividade. O documento credencia a instituição a pleitear auxílios e benefícios junto ao poder público e entre as pessoas físicas e jurídicas.
Dentre os pré-requisitos para conquistar o título está, por exemplo, a existência do projeto há mais de um ano e a não remuneração de sua diretoria. Que se não tiver a utilidade pública, com certeza a gente não vai conseguir estar enviando emendas impositivas aí dos vereadores, que é uma lei destinada aqui nessa casa para poder ajudar aí, um braço estendido aí a essas entidades que prestam serviços culturais, esportivos na nossa cidade. É uma vitória, na verdade, né? E como eu disse, é uma satisfação muito grande pelo fato dessa nova diretoria estar trabalhando e estar correndo atrás, né? Uma lei tão antiga e que já poderia estar beneficiando antes, mas talvez por falta de informação. Então, hoje a gente consegue chegar nesse objetivo. Tá aí a importância de declarar a utilidade de um projeto assim tão bonito. Voltamos a conversar com Leia Zácaro Paula, vice-presidente da APCD Regional de Jacareí. Leia, já conversamos bastante sobre a saúde bucal, agora eu queria que você contasse os principais problemas de saúde bucal. Isso. As doenças bucais nós já citamos aqui algumas, né? A cárie, que é a destruição, uma doença que faz a destruição do dente. Isso é a cárie. A gengivite, que é uma doença que é inflamatória, que é uma destruição da gengiva, né? E a periodontite, que é uma doença inflamatória que destrói o osso que suporta esse dente. Agora, uma doença muito importante da gente estar falando, somente da prevenção, é o câncer bucal. Alguns fatores predisponentes que favorecem o aparecimento do câncer bucal. Por exemplo, uma pessoa que fuma, né? O fumante que fuma demais. Esse cigarro, né? Os compostos do cigarro, o agir do cigarro na boca pode levar ao aparecimento de câncer bucal. A pessoa que bebe bebida alcoólica, né? Que bebe demais o álcool, também ele altera essa estrutura da boca, pode levar ao aparecimento do câncer bucal. As pessoas que são muito expostas ao sol, né? Que não faz uma proteção labial, pode ter um câncer de lábio. E uma outra coisa que está muito associada também ao câncer de bucal é o HPV, né? Então, qualquer ferida, qualquer coisa que aparecer na boca, em 15 dias ela não sumiu, precisa ser avaliada por um profissional da saúde, no caso, o dentista, né? Entre as várias especialidades da odontologia, nós temos o estomatologista, que é o dentista especialista em avaliar lesões bucais, doenças bucais. Então, às vezes, você não consegue dar o diagnóstico, ele precisa de uma biópsia, você encaminha para esse profissional que vai fazer essa biópsia, vai realmente ver qual é o tipo da doença, porque há outras doenças, né? Mas ele vai verificar através da biópsia qual é a doença e encaminhar ou fazer o próprio tratamento necessário para aquela doença não evolua mais, né? Porque é muito triste o câncer de boca, porque às vezes você vai para uma parte cirúrgica, né? E a pessoa perde grandes estruturas da boca. E também nós temos um outro profissional, que é o cirurgião bucomaxilofacial, que faz a reabilitação da boca e do rosto, né? Prótese de boca, de nariz, de olho, né? Tem um profissional muito selecionado, muito específico para fazer a reabilitação nesses casos que tem que ter uma grande intervenção cirúrgica para remover um tumor. E a higiene bucal pode afetar também outras áreas da saúde, né? Quais são essas áreas? Então, a boca está inserida no corpo, né? Ela não está dissociada do corpo, né? E eu acho até interessante, porque a pessoa tem uma cárie, né? Fala, tem um buraco no dente, né? E ela acha normal. Normal. Olha pra você ver a mentalidade. Você acha normal você ter uma doença, né? Se aparecesse um buraco no seu braço, você correria no médico para ver, né? Nossa, mas não tinha buraco. E na boca parece que a pessoa entende aquilo como se fosse uma coisa normal. E não é. Ela está doente. Ela precisa de fazer um tratamento, né? Então, a gente tem que mudar essa mentalidade da pessoa. Uma gengiva sangrando. Você acha normal uma gengiva sangrando?
que é aquilo que a gente falou. Do mesmo jeito que esse sangue ele sai na hora que ele sangra, tudo que tiver na boca também entra no sistema circulatório. E a cárie pode dar uma infecção que pode circular no corpo, as doenças inflamatórias de gengivite, periodontite também, né? E parar esse metabolismo dessa bactéria, produzir antígenos que parem nas válvulas cardíacas, nos rins, nas articulações, né? Então, você começa a ter uma doença sistêmica por causa de um problema localizado. Uma infecção de dente, por exemplo, pode até levar a uma glomerulonefrite, que é uma inflamação dos glomérulos do rim, e levar a um problema renal, né? Então, a gente tem que cuidar das infecções. Às vezes, a pessoa tem uma infecção na boca, ela pode não ter a dor, mas ela tem a infecção. E ela fica por meses, às vezes. Quando vem, ela fala, mas estava drenando. Mas não estava doendo. Isso que eu estou falando, tem que ter essa dissociação da dor. Não estava doendo, mas ela tem um problema grave que pode comprometer, porque nós somos um corpo único, né? E qualquer infecção gera transtornos no corpo sistemicamente, no corpo todo. Por isso que a gente tem que evitar as doenças, as infecções e as inflamações. Nossa, saúde da boca é tudo. Porque não fala que o ditado não diz que a saúde começa pela boca? Se você tem uma boca com os dentes perfeitamente escovados, com uma higiene satisfatória, né? A porta de entrada para muitas doenças fica limitada, porque você não permitiu que ela se manifestasse, né? Certo. Peço licença você de novo, novamente, né? E agora a gente vai para um intervalo rapidinho. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a entrega voluntária de crianças. A gente volta já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 10ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, comentou o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSD, que denominou como Avenida Francisco Moraes Júnior a atual Avenida 1 do bairro Lagoa Azul. Acompanhe. Uma história de vida que a gente acha que não há como recuperar, e ela foi provada hoje que ela há, sim, de se recuperar alguém. E olha o belíssimo trabalho que o Júnior fez, realizou aí, ele foi para a Fazenda Esperança e mudou a vida dele, e transformou a vida de muitas pessoas. Tá, com muito orgulho também para a família, a Dona Maria Aparecida, com certeza essa homenagem vai ficar eternizada para toda a família. A Marilza, que a gente se conhece há um bom tempo, junto com o Benicamp, e a gente se conhece há um bom tempo, sabe? Eu não sabia que era parente de vocês, mas a gente fica feliz de poder homenagear pessoas aqui nessa casa que tem um legado, que fez um trabalho que engrandeceu a nossa cidade. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua, do Progressistas, falou sobre o projeto de lei de autoria do Roninha, que declarou de utilidade pública a Grêmio Recreativo Escola de Samba Jacarezão. Ele elogiou a iniciativa. Confira. Quer dizer que hoje o Parque Meia Lua, vocês são moradores do Parque Meia Lua, também 49 anos, o Parque Meia Lua hoje é tranquilo. Não tem aquele barulho mais. E a reclamação sempre foi para o vereador. O vereador não aguenta mais esse barulho na praça, vereador. Falei, o que vocês querem que eu faça? E eu não estava lá, mas não tem jeito. Você também tinha que ter esse carnaval no bairro do Parque Meia Lua, não tinha outro lugar. Agora eu peço a Deus que, se Deus quiser, com esse projeto, os vereadores também destinam a verba e nós vamos concluir esse trabalho de vocês lá no bairro. Porque aí acaba o barulho dentro do bairro. Aí vai tudo para aquele barracão. Vamos fazer bingo, fazer tudo. O que precisar desse vereador e que eu puder ajudar você, Guga, e a escola de samba do Parque Meia Lua, eu vou ajudar. Portanto, que não ajuda só o Parque Meia Lua, a gente ajuda toda a cidade de Jacareí, onde que tem esse projeto de utilidade pública. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Voltamos a conversar com Leia Zácaro Paula, vice-presidente da APCD Regional de Jacareí. Leia, a gente já falou sobre a importância da escovação e como que é feita uma escovação perfeita. A escovação, ela tem que ser bem feita, né? É que nem você lavar uma roupa. Se você não lavou direito, ela vai continuar suja. Então, tem que ser uma escovação bem feita, porque às vezes a pessoa acha que está escovando corretamente e não está. Há várias técnicas de escovação. Eu vou falar sobre o jeitinho mais fácil de você escovar esse dente. Mas antes de falar sobre essa técnica, eu queria falar sobre a escova de dente, né? Porque às vezes a pessoa compra uma escova e acha que ela tem que durar o ano inteiro, né? Então, a escova de dente é importante que ela tenha cerdas macias para poder fazer uma higienização correta da estrutura do esmalte e também da gengiva. A gengiva também tem que ser escovada. Às vezes a pessoa escova só o dente e não escova nem a gengiva e nem a língua, né? A língua também pode limpar a língua com um raspador de língua. Existe até um instrumento próprio, vários modelos para fazer essa limpeza da língua que retém muita placa bacteriana, né? Então, a gente tem que ter o cuidado com a escova de dente. Essa escova tem que ser com cerdas macias e ela tem que ser trocada periodicamente. A hora que ela começar a abrir as cerdas, né? O pessoal fala virando uma flor, né? Ela começar a abrir, é o sinal que você já tem que trocar, né? Então, cada um vai sentindo conforme vai vendo o estado da escova e tem que ser trocado periodicamente, desde que essas cerdas não estejam mais efetivas, né? Outra coisa é a pasta de dente.
né? Hoje em dia a gente tem várias coisas no mercado, branqueadora, clareadora, né? E a pessoa quer comprar aquela pasta, só que a gente tem que ter um cuidado. Essas pastas têm muitos produtos químicos e são muito abrasivas, né? Então, se você usar com muita força a escovação, e ela pode gerar uma sensibilidade e uma exposição da raiz do dente. A raiz, ela não foi feita para ficar aparecendo, ela foi feita para ficar escondidinha ali dentro da gengiva e do osso ali, né? Quando expõe, ela não tem a mesma proteção que o esmalte. Então, se a pessoa usa uma escova dura, usa uma pasta, produto químico, uma pasta muito abrasiva, ela vai escovando em cima dessa raiz, e essa raiz vai perdendo o tecido, dá uma cavitação e começa a ter muita dor. Ela vai tomar um sorvete, vai beber uma água, uma coisa quente, uma coisa muito ácida, uma coisa muito doce, ela sente uma dor. Não é uma dor de cárie, é uma dor da exposição da raiz. Então, a gente tem que ter cuidado com esses componentes, escova e a pasta de dente. E como que nós vamos fazer uma escovação? Eu falei que tem vários tipos de escovação, eu vou falar da técnica de fones, que é uma técnica que você faz movimentos de bolinha, né? Que o interessante é você limpar todas as superfícies do dente. Então, você começa fazendo os movimentos na parte vestibular, que a gente fala, que é a parte externa do dente, né? Vai escovando o dente e massageando a gengiva. É muito importante fazer essa massagem. Depois você vai fazer a parte interna, tanto embaixo como em cima também, massageando, escovando a gengiva e o dente. A parte oclusal, que é a parte que os dentes se encontram, né? Então, é importante que todas as superfícies estejam escovadas. Às vezes a pessoa também põe muita pasta de dente, põe a escova na boca e dá aquela sensação de limpeza, mas não escovou. Ou seja, continua, ela só teve a sensação que está limpo, mas não esfregou corretamente. Então, é muito importante que essa escovação seja feita de uma forma correta, com uma escova macia, com uma pasta de dente que também não seja agressiva ou muito com granulação muito alta para não expor essa raiz, né? E seja feita após todas as refeições, né? Porque tem gente que às vezes escova o dente durante o dia e às vezes chega à noite correndo porque até de escovar, ou seja, você escovou, mas você não escovou regularmente. Então, essa escovação tem que ser bem feita e feita de forma regular. Tem que saber fazer a utilização aí da escova. Porque tem gente que escova com muita força, né? E não é força, né? É o jeitinho, né? Para você, é uma massagem realmente que você faz quando você vai escovar a gengiva. Então, não é para você aplicar uma força, que são tecidos diferentes. Eu costumo falar, você vai lavar uma calça jeans, você joga dentro da máquina de lavar. Você vai lavar uma camisa de seda, você vai às vezes lavar na mão um sabonete, você não tem coragem. Por quê? Você vai danificar o tecido. Então, o jeito de você limpar, você está fazendo uma coisa boa, você está escovando, né? Você está limpando. No caso da roupa, você não joga ela dentro da máquina, por quê? Porque quando você tirar da máquina, o tecido vai estar todo danificado. E a própria pessoa pode fazer isso com a sua gengiva. Ela está fazendo uma coisa boa, ela está limpando, mas ela está usando uma força ou uma escova tão dura que ela está danificando o tecido. E acaba agredindo e causando problemas. Perfeito. São coisas simples, mas que fazem a diferença. Fazem a diferença. Já voltamos a conversar. E segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, houve um aumento de 36,4% na entrega de recém-nascidos à vara da infância para adoção no estado de São Paulo em 2023. Saiba mais detalhes na reportagem. O abandono de uma criança não é apenas um ato momentâneo de separação. É uma cicatriz emocional que pode perdurar por toda a vida. Segundo a psicóloga e vice-presidente da ONG Alegra, Fernanda Silva, as consequências vão além da perda física, afetando profundamente o desenvolvimento emocional, social e psicológico da criança. Que a gente percebe, né, um envolvimento com a timidez, um retraimento, uma desconfiança da vida, né, se ela vai ser boa ou não, né, elas mostram não acreditar que elas possam ser amadas, que elas possam ser queridas, que elas possam, porque afinal de contas elas já vieram desse contexto que alguém as deixou, né, então o processo que precisa ser feito a partir de então, para essa consciência dessa criança, é mostrar essa história e
dando fechamento a essa história dessa criança, para que ela possa se abrir a novas histórias. O Francisco, que hoje é pai solo por adoção de 6 meninos, conviveu com a dura realidade do abandono. Segundo ele, essa experiência deixou marcas que dificultaram até mesmo a decisão de se tornar pai. Todo abandono deixa marcas, e em mim, por ter sido abandonado pela minha mãe aos 3 anos de idade, também não foi diferente. Ter sido abandonado por ela, naquele momento, me trouxe uma tristeza muito grande. E aí me fez, depois de um tempo, pensar o que leva uma mãe, por exemplo, em seu desespero, a abandonar um filho. No meu caso, essas marcas foram necessárias de ser tratadas no apoio de saúde mental, com apoio de psicólogos, terapeutas, psicanalistas também. Por quê? Porque muitas vezes, depois de um trauma ou uma ruptura dessa, mesmo recém-nascidos ou nos primeiros anos da infância, isso fica registrado em nós. E dificulta relacionamentos, dificulta contato com outras pessoas, até mesmo dentro do sonho de ser pai. E nos casos de abandono, a atuação do Conselho Tutelar é essencial. Seu papel é defender os direitos da criança, assegurando sua proteção. O papel do Conselho Tutelar está relacionado no artigo 131 do ECA. Lá estabelece que o Conselho Tutelar é o órgão que vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No caso de abandono, a pessoa que identifica esse abandono, ela pode fazer contato imediato com a polícia, porque abandono é crime, o artigo 133 do Código Penal traz, né, a pena que é aplicada, quem são os responsáveis. E também o horário, conforme for, é acionado a assistência social, que eles têm um serviço de abordagem social e é da atribuição, o trabalho deles fazer essa busca ativa, porque é um direito violado, e articular políticas públicas, inclusive com o Conselho Tutelar. O abandono de menores é crime, porém a entrega legal ou voluntária de recém-nascidos para adoção é um processo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A prática não é considerada crime, mas sim uma possibilidade prevista em lei. O processo de entrega ele é bastante simples. Se a gestante, uma vez decidir por entregar, ela deve procurar a vara da infância e juventude da localidade onde ela mora, e ela ali vai ser encaminhada para o setor técnico, ou seja, para psicólogo e assistente social que ali trabalham, que vão prestar devidas orientações para ela. Até o nascimento da criança, ela é entrevistada pela assistente social, pela psicóloga, e se verifica as razões dessa decisão, por quais os motivos que ela está adotando essa postura. Se ela confirmar isso, uma vez nascida a criança é encaminhada para o abrigo, onde ela fica protegida e acolhida institucionalmente, até que a vara da infância decida qual o destino dela. De acordo com o promotor Manuel Monteiro, conflitos familiares e situações de estupro constituem as principais razões para a entrega voluntária. E, após sua realização, inicia-se o processo de acolhimento e adoção do recém-nascido. Uma vez ouvida a mãe pelo juiz, e se ela confirmar a entrega, o primeiro casal do cadastro de adotantes daquela cidade é acionado, se verifica a disponibilidade dele de ter a criança consigo, e se houver essa disponibilidade, o casal visita a criança, enfim, estabelece-se um vínculo afetivo entre a criança e o casal, e a criança é entregue ao casal sob guarda para fins de adoção. De acordo com dados do Serviço de Acolhimento de Jacareí, não houve nenhuma entrega voluntária de recém-nascidos em 2023. No mesmo período, foram realizados 8 processos de adoção. Segundo o ECA, o direito de arrependimento da entrega voluntária poderá ser exercido em até 10 dias, contados da data da audiência que extinguiu o poder familiar dos genitores. Caso essa manifestação ocorra dentro do prazo, o bebê é mantido com a família e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Essa é uma medida importante para garantir que, de fato, os pais possuem condições de manter a guarda da criança. Voltamos a conversar com Leia Zacro. Leia, foi muito legal o nosso bate-papo, a gente vai partindo para o final. Queria que você deixar aberto aqui para você, se você deixar um recado para falar sobre o Abril Grená. Eu agradeço muito a oportunidade, a gente está aqui falando sobre saúde bucal. O Abril Grená é uma campanha de conscientização, né, da importância da saúde bucal e da prevenção das doenças bucais, né? Então, reforçando o que a gente já falou, né?
as visitas periódicas ao dentista. Por quê? Você vai já poder diagnosticar, se tiver algum problema, já poder diagnosticar precocemente, né? O uso correto da escova, do fio dental, na escovação dental, né? Que você vai prevenir doenças como cárie, gengivite e periodontite, né? Como a gente pode também cuidar da nossa alimentação, né? O açúcar é o vilão de muitas doenças, e também das doenças bucais. Então, ter o cuidado, né? Principalmente quando ingerir alimentos com açúcar, bebidas com açúcar, né? Está escovando corretamente o dente. E cuidar também dos fatores predisponentes para outras doenças, né? Como nós falamos do câncer bucal, evitar o consumo excessivo de álcool, o fumo, né? Exposição solar, ter cuidado para ser diagnosticado se é alguma coisa de HPV, para evitar o câncer de boca, né? E assim a gente vai evitando outras doenças. E também as má oclusões, né? Que às vezes a pessoa, os dentes, eles são inseridos dentro do osso. Se uma criança, por exemplo, chupa dedo, chupa chupeta, né? E tem uma respiração pela boca, não respira corretamente, ela tem uma formação óssea irregular, pode dar apinhamento dos dentes, mordida aberta, mordida cruzada, um monte de problema que pode ser tratado com tratamento ortopédico ou ortodôntico posteriormente. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, diagnosticar precocemente, e o Abril Grená é isso aí. A gente está levando informação, levando saúde, falando de saúde bucal, e agradecemos muito essa oportunidade de estar aqui, a PCD, estou representando a nossa presidente, doutora Simone Perali. Agradecer essa oportunidade de poder estar levando saúde, informação, saúde bucal para toda a população. Muito obrigada. Obrigada a você, foi muito legal o nosso bate-papo. E aí ficamos sobre a importância, né, levar informação para as pessoas. Isso, da prevenção. Né? A gente coloca todos os nossos associados, especialistas, se vocês quiserem entrevistar nas suas áreas específicas para ter mais informação. Quanto mais informação, mais a pessoa tem conhecimento, tendo conhecimento pode prevenir de uma maneira melhor. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Obrigada, agradeço. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!